O homem mais forte do passado. Um único homem que conseguia causar medo em um exército inteiro. Afinal, será que realmente existiu uma pessoa assim? Hoje vamos à história de Sansão. Todo o acontecimento e toda a história de vida de Sansão está no livro de Juízes, no capítulo 13. Havia um homem na terra de Zora, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Com isso, o mensageiro de Deus deu algumas recomendações que não poderiam ser ignoradas. Continuando a mensagem bíblica, o anjo disse: Ora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremendo, não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Quando o povo se afastou de Deus, os inimigos começaram a prevalecer contra eles. Foi então que o Senhor, por misericórdia, fez com que a esposa de Manoá desse luz a um menino que seria diferente de todos os outros. Assim, não muito tempo depois disso, o menino Sansão veio ao mundo, e quanto mais crescia, mais se via a diferença entre ele e os demais. Percebiam que ele tinha uma força acima do normal. O jovem adulto Sansão desafiava a opressão filisteia. Ele confrontava leões e os derrotava com as próprias mãos. Sansão tornou-se juiz de Israel e liderava ataques contra os filisteus. Ele era temido pelos filisteus. Os que antes amedrontavam seu povo, agora fugiam com medo. A fama da força desse homem corria por toda a terra, e não havia ninguém que ousava lutar contra ele, ou pelo menos não sem uma estratégia. Exatamente uma estratégia. Os inimigos começaram a se perguntar e a tentar entender de onde vinha a força de Sansão e qual era o seu ponto fraco. Os filisteus subornaram uma mulher chamada Dalila para que ela viesse a descobrir qual era o ponto fraco de Sansão. E depois de muitas tentativas, ela finalmente descobriu que a força de Sansão acabaria se ele cortasse os seus cabelos. E foi exatamente o que os filisteus fizeram. Enquanto Sansão dormia, Dalila veio e cortou o seu cabelo. E em seguida, os filisteus vieram
Mas agora que Sansão se encontrava sem forças, ele não conseguiu vencê-los. Ele foi levado preso e apresentado a todos como uma espécie de troféu. Como se não bastasse, cegaram a Sansão furando os seus olhos e o colocaram para trabalhar como se fosse escravo deles. Um pouco mais à frente, no livro de Juízes, no capítulo 16 e versículo 23, a Bíblia fala: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: O nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: O nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirtamos. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Deixa-me, para que eu apalpe as colunas em que sustentam a casa, e para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinham a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Essa é a história de Sansão. O final não foi o que Deus esperava, porque Deus queria livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Mas quando Sansão não obedeceu à risca a voz de Deus, acabou sofrendo as consequências. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. A Bíblia Sagrada nos ensina que sobre tudo que devemos guardar, que possamos guardar o nosso coração. Sansão não guardou os segredos do seu coração, e por isso o seu final foi triste.